Saiu uma MP do governo Bolsonaro, MP 910, da regularização fundiária, que é extremamente importante. Ela é muito bonita. Eu tenho algumas críticas a ela, mas ela é muito bonita e ela ilustra muito bem um ponto de livre mercado, de capitalismo, de propriedade privada, de investimento, de crescimento econômico, que as pessoas precisam entender e que a gente precisa explicar, que é um ponto também que libertários batem bastante, eu diria, mas eu acho que a gente precisa bater ainda mais. Isso não quer dizer que eu apoio o governo Bolsonaro, não apoiei ele durante as eleições, quem lembra, lembra, mas essa lei, essa MP, aliás, é boa, ela merece ser elogiada, ela vai ajudar aí em torno de 1 milhão de pessoas, e eu acho que ela ilustra um ponto muito bom, né? Não é só porque eu não apoio o cara que eu não vou deixar de falar que, ó, esse negócio aqui, caramba, pô, legal. Que o que ela diz? Se você tá numa terra do Estado, da União, há 5 anos, se você consegue provar isso, a gente facilita para você se apropriar dela, ela se tornar tua e você receber a escritura dela. Gente, isso é o básico de propriedade privada. Porque o que acontece é que hoje, até hoje, né, até antes desse MP, você tinha que provar que você ocupava isso antes de 2008, o que é mais difícil, é muito tempo também. E tinha uma puta burocracia, você não podia dar terra como garantia de algumas coisas. E o que acontece? Quando você não tem a propriedade que você está em cima trabalhando, plantando, cuidando da sua vida, você não tem endereço, você não tem uma propriedade que você pode dar como garantia, você não tem acesso a crédito, você não tem acesso a vários mercados porque eu sou agricultor, de que terra? Aquela ali, mas não é tua. Como é que eu vou fazer negócio com você, sendo que a qualquer momento você pode ser chutado daqui? Acesso à propriedade privada é uma coisa fundamental. Okay? Reconhecimento dela, e eu não estou dizendo reconhecimento pelo Estado, mas a documentação de maneira confiável, que pode ser muito bem feita por iniciativa privada, mas enfim, a documentação dela, deixar isso claro, é absolutamente fundamental para você começar a sair da miséria. E o caso é que as 300 mil famílias que podem ser beneficiadas com isso são, de maneira geral, pequenos produtores. São famílias que não tinham nem acesso a o que está embaixo do pé delas, que agora vão ter acesso a isso, vão ter um processo muito mais simplificado para conseguir escritura na mão. Isso é muito legal. Isso se trata de primeira apropriação, que é o que o libertarianismo fala sobre propriedade privada, gente. De onde vem propriedade privada? É uma regra para prevenção e resolução de conflitos, depende de qual palavra você prefere, para que você consiga ter decisões em cima de recursos escassos. Se alguém não é dono de alguma coisa, o primeiro a trabalhar esse recurso é dono dele. Por quê? Porque não há conflito, não havia outra pessoa. Uma vez que ele se torna dono, ele pode comercializar isso com quem ele quiser, entrar em contrato, etc. Você tem uma sociedade de contratos que é um ancapistão. Beleza. E o que acontece é que, muitas vezes, o Estado impede essa primeira apropriação. Várias leis foram feitas na história do Brasil e na humanidade justamente para evitar isso, justamente para evitar que pessoas não tenham acesso a isso e não comecem a enriquecer, para garantir que elas fiquem pobres e não tenham poder e não encham o saco do poder estabelecido. Isso foi feito por vários governos, não é nem uma política de direita ou de não sei o quê, ou de fascismo. Cara, basicamente todo governo, inclusive de esquerda, já fez esse tipo de coisa. Então você fazer uma coisa que facilita o cara ter a terra embaixo dos pés dele, se é terra da União, não é privado, não estou falando de invasão, estou falando de primeira apropriação de um recurso que não tinha dono, porque, é da União, é os cambal, não é nada, é do Estado, mas enfim, se você facilita o cara a se apropriar disso, você está falando, cara, você é bem-vindo, você agora consegue começar a tua vida. Indo aos dados um pouquinho, são 300 mil famílias que podem ser beneficiadas disso, o que, se você conta o número médio da família, isso aí dá mais ou menos 0,5% da população do Brasil que não tinha acesso a ter o título de onde ele mora e planta. Enfim, são 300 mil famílias que podem ser beneficiadas com isso. A área média de propriedade é 80 hectares, então o hectare é 10 mil metros quadrados. Isso simplifica as regras, não quer dizer que deixa o negócio instantâneo. Tira de 2008, né, a exigência para 2014, que é até onde você tem que provar que você estava na Terra. Por mim, essa é a maior crítica que eu tenho essa lei. Por que 2014? Por que não ontem? Você entrou numa terra aí da União para plantar anteontem, por mim ela é tua, bicho. Por que 2014? Ou no 2015, ou enfim. Essa é a crítica que eu tenho a essa lei. Por que pôr isso? Não, porque daí um monte de pessoas vão pegar um monte de terras por aí. Ué! E daí as pessoas vão ter propriedade. Qual o problema? Não, mas daí as pessoas vão começar a desmatar a Amazônia. Não, tem regras dentro disso aqui. Não pode em área quilombola, área de reserva, áreas indígenas demarcadas, etc. Isso está excluído.
Várias propriedades hoje estão na Amazônia Legal, mas a Amazônia Legal é muito maior do que a maior parte das pessoas imagina. E outro dado legal é que das pessoas assentadas hoje em terras, só 6% tem o título dela. Gente, isso é básico de acesso à propriedade privada. Porque, às vezes, quando você pega essa causa, parece que é uma coisa de esquerda. Não, porque é o direito do pequeno agricultor ter a propriedade... Não, porque na verdade, o que a galera de esquerda quer é exterminar a propriedade privada. Então, eles encontram pontos pra fazer isso. Agora, isso é um ponto extremamente libertário de dizer, cara, se o cara tem a fazenda dele, tá plantando as batatas, a cenoura dele ali, terra é dele, pô. Tinha um dono antes? Não. Então é dele. Se tinha um dono antes, o dono é o outro dono. Não tem esse negócio de, eu entrei aqui... Não. Certo? Agora, se não tinha nenhum dono antes, é teu. E isso é muito importante resolver, porque isso vai tirar, cara, milhões de pessoas de uma situação em que eles não conseguem ascender economicamente para seja bem-vindo à economia, você está integrado, você consegue fazer coisas agora. Isso não é uma novidade só do governo Bolsonaro, não é como se ele fosse o primeiro a fazer, mas, cara, todo mundo que fizer isso aqui eu vou elogiar, bicho. Ok? Mas o Temer fez essa lá atrás, acho que foi 2017. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou ver se eu consigo desenterrar ele e pôr na descrição, se eu lembrar de fazer isso depois quando eu estiver editando. Mas ele fez isso também, vamos regularizar as propriedades das pessoas aqui, porque o que acontecia, essas eram de reforma agrária, né? Ia pro MST, e o MST deixava a pessoa ficar lá na terra, mas não era dela, era do MST. Aí ele foi lá e falou, vou dar o título pra pessoa, pronto, você está libertado dessa relação feudal que você tinha com o MST. É teu. Aí você fala, bom, ele fez isso basicamente pra enfraquecer o MST, né? Possível, eu não sei. E aí tem o negócio de que são terras que foram confiscadas pelo Estado. Não deveria ter sido. Mas ainda assim é um título de propriedade privada, ele fez um negócio desse. E assim, se é pra estar em uma mão, que seja na mão do pequeno agricultor e não do MST, certo? A gente consegue concordar nisso, beleza? O Zema também fez isso, né? Governador agora de Minas Gerais, novo, ele fez recentemente, deve ter outros também que fizeram, mas eu não fiquei sabendo. A do Zema, eu vi que ele foi lá dar título de terra pras pessoas, cara, você tá nessas terras aqui da União há décadas. Bicho, tô aqui escritura, cara. E você vê as fotos, mano, é o agricultor mais simples, mais assim, estereótipo, pessoa mais carente que você consegue imaginar, e o cara tá lá depois de décadas recebendo tô aqui, o que é teu? Tipo, não é nenhum recebimento. Eu devia vir com pedido de desculpa, inclusive, cara. Agora eu tô resolvendo desculpa que ninguém fez isso antes. Mas você vê as fotos, cara, o pessoal chorando que finalmente tá recebendo a escritura daquilo que é dele. E agora ele pode fazer alguma coisa com isso, não só ficar ali esperando, Deus dará, vamos ver o que vai acontecer. Isso é uma coisa muito importante, e o Rothbard trabalha isso também no Ética da Liberdade. Ele fala sobre primeira apropriação e sobre o direito das pessoas de começarem a acessar propriedade nisso, e sobre como muitas vezes o Estado controla irregularmente várias propriedades, né? Ele dá o exemplo que ele fala assim, digamos que a gente vai abolir o Estado, aí o reizão, o presidente, sei lá, enfim, fala, não, o problema é que não é propriedade privada, não, beleza, então eu passo tudo que é do Estado pro meu nome, né, pro meu CPF, agora é tudo propriedade privada, tá abolido o Estado, tá tudo certo. Não. O que a gente defende é propriedade privada legitimamente adquirida. As propriedades do Estado não são legitimamente adquiridas. Então não é uma questão de você só fechar ele. É uma questão de quem é o legítimo dono dessas propriedades, quem deveria estar com elas sob controle. E como você, muitas vezes, ele também faz esse argumento muito interessante, muitas vezes ao você só defender livre mercado, o que você está fazendo é só enriquecendo um ditador. Ele dá o exemplo, naquela época, né, ainda era o Shah do Irã, equivalente ao rei, né? Ele era legalmente dono, segundo a legislação do Irã, que é balela pra cacete, mas enfim, legalmente dono de 11 mil cidades. Então você fala, cara, pera, primeiro, não, vai te catar, você foi lá carpir esses lotes todo? Não. Teu pai, teu vô foi lá e se herdou? Não. Então vai te catar, né? Então o que acontece? Se você só pegasse esse país e falasse, não, tem que ter livre mercado e livre comércio com ele. Bom, o que acontece é que esse cara, que não é dono dessas propriedades, vai ficar magnanimamente rico. É ele que deveria ficar rico? Não. O que deveria acontecer é que as pessoas que são realmente donas daquelas propriedades, as pessoas que primeiro trabalharam ela ou seus descendentes devem receber elas, tem que tirar isso tudo do Estado e passar para as pessoas. E aí sim, essas pessoas vão se enriquecer com os benefícios de uma economia mais livre, e não um ditadorzinho lá. Tem vários países hoje onde você tem um ditadorzinho que é o chefe da porcaria toda. Você simplesmente abrir livre comércio com ele só faz com que ele fique rico. Então não é só você falar assim, vamos fazer só uma coisinha aqui ou outra. Não, também tem
essa coisa de alocação de títulos de propriedade, que é muito importante. SMP ajuda a fazer isso. Por mim, dizia-se assim, ó, se a terra é do Estado, que não é, mas enfim, quem pegar primeiro é teu, ponto final. Por mim, isso seria a redação da lei. Isso aqui tá chegando perto. Legal. Não é o que eu acho que deveria ser ainda, não, mas saiu de uma posição ruim para uma posição um pouquinho melhor. Aliás, consideravelmente melhor, pô. Você avança 6 anos em que você tem que provar, simplifica processos, reduz papelada, permite que você dê garantias, um monte de coisa. Cara, isso é legal. Está se aproximando de propriedade privada. Isso aqui é bom. Eu tenho uma porrada de divergências e críticas ao Bolsonaro. Não apoio ele. Vou continuar não apoiando ele, isso é basicamente incondicional. Mas isso aqui mandou bem. Pode ser? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.